Apelidado de o assassino do tabuleiro de xadrez, ele foi pego em Moscou em 2007 e condenado naquele mesmo ano por matar cerca de 48 pessoas. No caso de hoje, eu vim falar pra vocês o caso do russo Alexander Pichushkin. Olá pessoas, sejam muito mais bem-vindos a esse canal que fala sobre casos reais toda sexta-feira a partir de 1h da tarde. Se você já é inscrito nesse canal, seja muito mais bem-vindo a mais um vídeo. E se você é novo por aqui, eu não sei o que você está fazendo que ainda não se inscreveu nesse canal. Se inscreve no canal e já deixa seu like. Bom, se você também gosta de casos criminais, acesse meu canal que já tem bastante vídeo. Tem alguns shorts sobre curiosidades, eu prometo voltar à rotina normal, só estou me programando um pouco mais. Mas enfim, hoje eu vim falar pra vocês o caso de um serial killer russo, que novamente eu não vou saber falar o nome de ninguém, porque é russo, não sei nem falar em português, quem dirá em russo, né? Mas então, ele foi apelidado de o assassino do tabuleiro de xadrez, porque, vamos dizer assim, ele anotava as vítimas dele em um tabuleiro de xadrez. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo de hoje. Um serial killer russo chamado Alexander Pichushkin foi pego e apelidado de o assassino do tabuleiro de xadrez por matar cerca de 60 pessoas. Bom, suspeita que ele pode ter matado mais que 60 pessoas. Ele recebeu esse apelido porque ele marcava as vítimas em um tabuleiro de xadrez. Todas essas vítimas aconteciam no Parque Bitsa. Agora falando um pouco mais sobre o Parque Bitsa, ele abrange cerca de 18 km² no sul de Moscou. O parque é um dos maiores de toda a Rússia e há áreas com árvores e arbustos, ou seja, locais escondidos. Com o passar do tempo, Alexander Pichushkin acabou se tornando o fantasma do parque, já que as crianças e também adultos eram proibidos de visitar o parque, ou seja, com medo de ser morto. Já que Alexander Pichushkin era praticamente imparável, onde ele pegava pessoas vulneráveis e matava elas de forma bastante horrível. Embora não se saiba muito sobre sua vida antes dos crimes, muitas pessoas afirmam que devido a um acidente na infância, e se esse acidente fosse evitado, ele não mataria tantas pessoas. Enfim, agora eu vou falar pra vocês o pouco que eu achei da infância dele. Como eu já disse, não se sabe muito sobre a infância de Alexander Pichushkin, mas se sabe que ele nasceu no dia 9 de abril de 1974, na cidade de Mytishchi, na Rússia, em Moscou. Provavelmente eu falei esse nome totalmente errado. Ele morava com a mãe chamada Natalia Eumadovina e com seu padrasto e também o filho do seu padrasto junto com a irmã de sangue dele. A família morava em um apartamento no 5º andar de 2 quartos e que ficava a cerca de 6 minutos a pé do Parque de Bitsa. Alexander Pichushkin era conhecido como sendo uma criança bastante amigável e bastante calorosa, mas isso tudo mudou de repente quando ele caiu para trás de um balanço e esse mesmo balanço atingiu ele na testa. Mais tarde, algumas pessoas falaram que, por causa do balanço ter atingido a parte da frente dele, provavelmente mexeu com a parte do córtex frontal. E essa parte do córtex frontal meio que altera o comportamento das pessoas, tornando elas mais impulsivas e também mais agressivas. Como o Alexander era ainda criança na época, era muito pequeno, sua testa era muito frágil comparada à testa de um adulto. Comparado, por exemplo, à minha testa, que é gigante. Brincadeiras à parte, mas parece que esse acidente mudou e muito o comportamento de Alexander. E devido à mudança de comportamento de Alexander Pichushkin, a sua mãe decidiu mudar ele de escola, passando ele para uma escola já especializada em pessoas com dificuldades de aprender. Seus antigos colegas de classe começaram a caçoar Alexander Pichushkin por ele estar estudando naquela escola, chamando ele de retardado. E esse bullying, conforme o tempo foi aumentando, a sua raiva também foi aumentando junto com o bullying. Apesar de toda a raiva e tudo mais, Alexander Pichushkin tinha uma relação muito amigável com seu avô e foi justamente o seu avô que percebeu que Alexander tinha algo muito mais especial para oferecer. Seu avô dizia que ele era extremamente inteligente e isso era desperdiçado pela escola, já que ele não era motivado a entrar em programas que alavancassem a sua inteligência. Vendo isso, o avô de Alexander Pichushkin chamou ele para morar junto e foi então que, com a ajuda do avô, ele começou a ter mais algumas atividades extracurriculares fora da escola, como o xadrez, que era a paixão do avô, e também começou a ler bastante coisa. E quando o avô de Alexander apresentou o xadrez para o neto, ele descobriu que o garoto tinha bastante talento. Com isso, o avô ensinou ele a canalizar toda a raiva que ele tinha em estratégias para poder ganhar no jogo. Isso fez com que ele ganhasse de várias pessoas no seu local favorito de jogar, que era o Parque Bitsa. Infelizmente, seu avô veio a falecer em 1988 e Alexander Pichushkin
voltou a morar com a mãe. O garoto, que já era considerado problemático, começou a lidar com a perda do avô, bebendo muita vodka. Mesmo ele bebendo muita vodka e se dando muito mal com a questão da bebida, ele ainda não parava de jogar xadrez no Parque Ibiza. E foi nessa mesma época que Alexandre começou a desenvolver um dos seus hábitos mais macabros, que na época era desconhecido de qualquer pessoa. Sempre que ele sabia que ele ia encontrar alguma criança, seja no parque ou seja em qualquer outro lugar, ele levava consigo uma câmera e começava a ameaçar elas. Em uma ocasião, ele segurou uma criança pequena pelos pés de ponta cabeça e começou a filmar aquilo, dizendo que agora a criança estava sob seu poder e que, se caso ela não respeitasse Alexandre, ele jogaria ela de 15 metros de altura, ou seja, meio pesadinho. E ele também começou a reassistir esses vídeos muitas vezes para poder reafirmar o seu poder. Mas no ano de 1992, essa prática se tornou ineficiente e ele começou a ter uma nova prática, que era o assassinato. E agora eu vou falar para vocês a parte onde entram os crimes de Alexander Pichulsky. Alexander Pichulsky era ainda adolescente quando ele cometeu o seu primeiro assassinato. No dia 27 de julho de 1992, Alexander Pichulsky combinou com um amigo de escola de encontrar ele. O amigo se chamava Mikhail e eles combinaram de se encontrar no Parque de Ibiza para poder fazer uma matança. Eles começaram a andar pelo parque em busca de uma pessoa para eles poderem matar, mas em certo momento Alexander Pichulsky percebeu que seu amigo não estava levando a sério aquela conversa toda. Foi então que, com um martelo, ele acertou a cabeça do garoto e jogou seu corpo em um poço. Quando o corpo de Mikhail foi descoberto no dia seguinte, a polícia de Moscou abriu uma investigação. E segundo alguns depoimentos, ele foi visto junto com Alexander Pichulsky indo em direção ao parque. Foi então que no dia 30 de julho daquele mesmo ano, ele foi preso na casa de sua mãe e foi levado para a delegacia para dar depoimento. Quando perguntado sobre o dia do assassinato, Alexander Pichulsky admitiu que estava com o garoto, mas que não tinha nada a ver com o assassinato, já que ele deixou o seu amigo no Parque Ibiza praticamente intacto. Ou seja, Alexander Pichulsky foi liberado logo em seguida do seu depoimento. Ainda em 1992, mais especificamente em setembro, ele pediu sua vizinha chamada Olga, de 18 anos, em namoro, mas ela recusou porque já namorava uma outra pessoa chamada Sergei. O corpo de Sergei foi encontrado no dia seguinte a essa confissão de Olga, jogado do lado de fora do seu apartamento, e especula-se que Alexander Pichulsky foi até a casa e jogou ele da varanda, já que ele estava namorando Olga. No entanto, Alexander Pichulsky foi liberado de suspeita, já que não havia prova o suficiente para poder incriminá-lo. Sendo assim, a morte de Sergei foi dada como suicídio. Depois do assassinato de seu amigo, ele ficou cerca de uma década em silêncio. Ele chegou a trabalhar como empilhador de prateleiras em um supermercado e até mesmo tentou se relacionar com algumas mulheres, mas todas elas foram sem sucesso. Seus vizinhos o consideravam uma pessoa atraente, embora não muito bonito. Eles também consideravam ele como sendo uma boa pessoa, embora seja muito solitário. Mas ao longo desse quase uma década de silêncio, a sua vontade por beber e matar foi aumentando gradativamente. Embora Alexander Pichulsky tenha conseguido controlar esses impulsos de matança por quase uma década, ele não conseguiu por tanto tempo, já que em 2001 ele voltou a matar. No dia 17 de maio de 2001, Alexander Pichulsky estava no Parque Ibiza jogando xadrez com uma pessoa de 52 anos. Quando eles terminaram de jogar xadrez, Alexander Pichulsky convidou esse idoso, essa pessoa de 52 anos, para dar uma volta no parque, já que ele estava querendo encontrar o túmulo do seu cachorro falecido. Depois de ambos andarem até uma parte isolada do Parque de Ibiza, eles começaram a beber vodka e foi então que, após a bebida ter acabado, Alexander Pichulsky acertou essa pessoa na parte de trás com a garrafa. Depois que ele constatou que a pessoa estava morta, Alexander Pichulsky jogou o corpo dele dentro de um bueiro e seguiu para sua casa logo em seguida, como se nada estivesse acontecido. Depois desse assassinato, as coisas começaram a escalar de uma forma muito rápida. Nas 8 semanas seguintes, ele matou cerca de 9 pessoas. E depois disso, ele matou mais 5, totalizando 14 pessoas em um curto período de tempo. Embora o seu rastro de sangue fosse grande e notório, a polícia não conseguia muita informação dos casos, já que ele escolhia pessoas idosas ou sem teto
para poder matar. Ou seja, eram pessoas que estavam longe de seus familiares. Sendo assim, elas não poderiam ter nenhuma informação relevante. Ele geralmente atraía essas pessoas para uma parte isolada do parque de Ibiza, começava a beber e depois acertava a parte de trás da cabeça dessas pessoas com um martelo. Ele também foi acusado de matar algumas pessoas apenas jogando o corpo delas no bueiro e deixando que elas morressem afogadas. Outra coisa que vale ressaltar é que na política da polícia daquele mesmo ano, na Rússia, era comum que a pessoa só fosse declarada suspeita de desaparecimento 3 dias depois, sendo que as primeiras 24 horas são as mais cruciais para ter informações. Alexander Pichushkin chegou rapidamente ao marco de 20 vítimas e foi então que ele decidiu mudar um pouco do seu modus operandi, matando não só idosos e sem-tetos, assim como mulheres e homens e também algumas crianças. Detalhe, essas mulheres e homens eram geralmente pessoas mais novas. Em fevereiro de 2002, Alexander Pichushkin tentou matar uma mulher chamada Maria, onde ele conseguiu levar ela até uma parte isolada do parque, onde tentou matá-la. Após Alexander Pichushkin acertar a cabeça de Maria na parte de trás com um martelo, ele foi embora como se nada tivesse acontecido. Mas Maria não morreu. Ela conseguiu nadar para fora do bueiro e foi para um hospital. Imagina só a cena, você está num plantão e se deparar com uma mulher completamente ensanguentada. E detalhe, em desespero, obviamente. Ao chegar no hospital, os médicos que atenderam ela perceberam que ela havia sofrido algum acidente muito grave infligido por alguém, e foi então que eles decidiram chamar a polícia. Mas Maria estava ilegalmente na Rússia e quando as autoridades pediram a documentação de Maria e eles perceberam isso, eles ficaram tipo, não vamos dar muita atenção. As autoridades propuseram que, se caso Maria ficasse de boca calada sobre o ataque, sobre a tentativa de assassinato, eles também ficariam de boca calada sobre o fato dela estar na Rússia de forma ilegal. Infelizmente, Maria aceitou esse acordo, já que ela não tinha para onde correr. Foi então que nas próximas 2 semanas, Alexander Pichushkin matou mais 3 pessoas. Uma das vítimas foi um garoto de apenas 13 anos que também conseguiu sobreviver e foi levado ao hospital, mas quando as autoridades começaram a conversar com ele, eles falaram que era para o garoto voltar para casa, já que ele estava cheirando a álcool e a cigarro, não dando muita atenção ao depoimento do garoto. Conforme as autoridades começaram a deixar de lado o fato dos assassinatos, os familiares começaram a se juntar para ver se tinha alguma coisa de incomum. Foi então que eles perceberam que 10 das vítimas moravam no mesmo complexo de apartamentos deles, ou seja, no mesmo complexo de apartamentos de Alexander. Conforme o tempo ia passando, o parque de Ibiza começou a ficar, vamos dizer assim, assombrado. Algumas pessoas que passavam por ali começavam a afirmar que escutavam pessoas gritando e pedindo por ajuda. Vai saber se isso é real ou não, o que eu acredito que realmente que seja. Foi então que em maio de 2005, o seu número de vítimas já ultrapassava 40 pessoas e ele começou a mudar o seu modo de agir, já que estava ficando tedioso para ele, porque ninguém conseguia descobrir quem era o autor dos assassinatos. Ele começou a ser mais descuidado com a ocultação de cadáver, ou seja, ele parou de jogar os corpos das vítimas no bueiro, deixando eles no céu aberto. E foi graças a esse descuido que ele foi descoberto. Sendo assim, a polícia só foi levar a sério aquilo tudo, já que uma das vítimas era um policial. Ou seja, eles começaram a perceber os assassinatos depois que um policial morreu. Eles até mesmo prenderam um outro cara pensando que esse era o autor do crime. E quando Alexander Pichushkin viu aquilo, ele ficou extremamente alterado. Ele começou a pensar que ele tinha muito trabalho e que outra pessoa levaria o crédito, era desonesto com ele. Foi então que, em junho de 2006, Alexander Pichushkin fez sua última vítima. Ele se ofereceu para dar uma volta no parque com uma colega de trabalho chamada Marina, de 36 anos. Embora Marina tivesse uma certa desconfiança de Alexander Pichushkin, ela aceitou. Mas antes dela ir, ela escreveu um bilhete para o seu filho dizendo com quem estaria e também aonde estaria. Aparentemente, Alexander Pichushkin sabia do bilhete, mas ele não se deixou abalar por aquilo. Mas é aí que vem a parte da prisão e do julgamento e da descoberta do caso. Foi então que no dia 14 de junho de 2006, o corpo de Marina foi descoberto nos arredores do parque de Ibiza, com ferimentos semelhantes
aos outros assassinatos. No bolso de Marina foi encontrado um bilhete da estação de metrô de Moscou. Eu não sei se é a estação de metrô ou é a estação de trem, enfim. Foi então que esse bilhete levou as autoridades até a estação de trem, que pediram as filmagens horas antes do assassinato. Nas filmagens era possível ver Alexandre Pichuskin junto com Marina. Mas, novamente, a atitude dos policiais foi um tanto quanto estranha, já que eles esperaram 2 dias para poder ligar para Alexandre e perguntar se ele tinha visto Marina. E ele respondeu que não via Marina já havia algum bom tempo. Apesar deles terem toda essa prova, o bilhete escrito, as filmagens da câmera, eles demoraram bastante para poder prender Alexandre Pichuskin. Foi então que, após prender Alexandre Pichuskin, eles foram até o apartamento deles e encontraram um tabuleiro de xadrez com datas marcadas nos quadradinhos, totalizando 62 datas, ou seja, praticamente 62 mortes. As autoridades começaram a suspeitar que ele estava tentando matar tantas pessoas quanto os quadrados, ou seja, totalizando bastante número. Eu não sei ao certo, sei lá, se é mais de, deve ser uns 80 e poucos quadrados. Uma vez preso, Alexandre Pichuskin admitiu todos os assassinatos e começou a ficar muito ansioso para poder mostrar à polícia aonde estavam todos os corpos. Alexandre disse à polícia que começou a ficar desleixado nos assassinatos propositalmente, já que ele estava ficando entediado por matar tantas pessoas. Ele queria ser preso para poder receber a fama que ele merecia. Foi então que ele começou a falar que já tinha matado mais de 60 pessoas e que poderia ajudar a polícia a encontrar todos os corpos das vítimas. Alexandre Pichuskin até mesmo levou as autoridades para onde eram cometidos os assassinatos e até mesmo deu algumas demonstrações de como era feito tudo aquilo. A política da polícia naquela época era de filmar algumas demonstrações, e algumas dessas demonstrações está na internet. Eu vou tentar deixar o link aqui nos comentários ou aqui nos cards. Alexandre Pichuskin também admitiu que, enquanto matava as pessoas, ele sentia certa satisfação sexual e até mesmo se sentia como um deus, já que ele tinha o poder de decidir se a pessoa ia viver ou morrer. Sua confissão foi ao ar na Rússia e durante essa confissão ele admitiu que a sua necessidade por matar era a mesma que a de comer, ou seja, sem matar ele não vivia. Alexandre Pichuskin foi acusado de matar 50 pessoas e 3 tentativas de homicídio, mas ele meio que se sentiu injustiçado por ter matado outras 11 pessoas e essas 11 pessoas não estarem listadas. Foi então que no dia 13 de setembro de 2007, Alexandre Pichuskin foi a julgamento e no julgamento ele começou a receber toda a atenção que ele queria. Ele praticamente aproveitou cada minuto. Ele exigia que um júri grande estivesse presente durante todo o julgamento, fora também a imprensa. Quando foi perguntado se ele estava arrependido dos assassinatos ou se ele se arrependia de alguma coisa, Alexandre Pichuskin disse que estava arrependido de ser pego antes, já que na época da sua prisão ele estava planejando um outro assassinato. Foi então que, após 6 semanas de julgamento e o júri deliberar por 3 horas, sua sentença foi dada. A sentença foi dada no dia 29 de outubro daquele mesmo ano. A sentença foi que ele passaria todo o resto de sua vida na prisão, sendo seus primeiros 15 anos em uma solitária. Depois disso, Alexandre Pichuskin apelou sua sentença, dizendo que era muito dura e muito autoritária, dizendo que ele queria apenas 25 anos de prisão. Vê se pode, gente. Atualmente ele permanece preso. Graças a Deus. Mas então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever aqui no canal e já deixar o seu like. E se você quer que eu traga algum caso criminal aqui no canal, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar trazer o mais rápido possível. Mas então, até semana que vem para mais um caso criminal. Tchau, tchau.